Shalom, shalom para todo mundo, gente linda que está aí. Graça e paz. Eu quero pedir que você possa se achegando aí, as luzes vão se acendendo aqui. Obrigada, melhor. Então, que bom que você está me acompanhando nessa live. Eu estou chamando aqui meus alunos da Clínica da Alma, quinta edição. Hoje eu estou com um tema muito importante para nós tratarmos, fazermos um paralelo com o que a palavra de Deus também diz, o que a psicologia diz, para poder a gente fazer um paralelo e trazer saúde mental para a sua vida, tá certo? Nós estamos aqui na nossa Clínica da Alma, quinta edição. Gente, a proposta dessa Clínica da Alma da quinta edição é maravilhosa. O foco é na mente, o foco é mental, o foco é naquilo que interessa. Gente, não tem patrimônio maior, mais importante do que a sua mente. Por isso que nós preparamos essa Clínica da Alma, porque a gente entende como é importante a mente humana. A partir do pensamento, tudo se determina. O eu penso, logo existo. O pensamento vem, o comportamento vem logo após. A ciência psicológica diz isso, né? Que os pensamentos determinam o comportamento. É claro, hoje eu vou falar sobre como reprogramar a mente com inteligência emocional. E eu vou explicar para vocês o que é inteligência emocional de uma forma tão simples, tá? Para que você possa entender e possa cuidar da sua saúde mental. Gente, cuidar da nossa saúde mental é cuidar das nossas futuras escolhas da vida, nossas futuras decisões. Cuidar da inteligência emocional, da nossa mente, é desenvolver a inteligência emocional. No frigir dos ovos, todo tratamento mental tem que ser canalizado para a inteligência emocional, tem que ser canalizado para o desenvolvimento da inteligência emocional. Por isso a gente fica vendo tanta gente falar disso, né? Então sejam bem-vindos, Lidiana, seja bem-vindo, Ismael, bem-vindo todo mundo que está aqui, tá certo? Juliette, Kélvia, todo mundo ligado, bem-vindo demais. Vão se achegando aí, gente, e vão, sabe o quê? Envie esse aviãozinho para pessoas que você conhece, que você sabe que precisa ouvir sobre a mente, sobre pensamentos. Pessoas que você conhece, que você sabe que precisa de uma palavra que ensine essa pessoa a controlar a sua mente, controlar seus pensamentos. Pensamento é algo que a gente realmente precisa aprender a controlar. Mas a gente, olha, pessoal, uma coisa eu tenho compreendido. A gente controla pressão alta, a gente controla açúcar no sangue, a gente controla o dinheiro da gente, a gente controla uma série de coisas e a gente não se importa em aprender a controlar a mente. Como se a ciência da psicologia diz que os pensamentos determinam o comportamento. Como é que eu não vou me importar de cuidar da máquina mais incrível do mundo, que é a nossa mente humana, né? Então, a nossa proposta, essas lives, é para você aprender um pouco, para você realmente desfrutar de um conteúdo que vai ajudar na sua vida, no dia a dia. Bem-vinda, Tá Silva, tá Taciana, eu acho, né? Veri, bem-vinda, bem-vindo Ismael de novo. Então, gente, sejam bem-vindos. Vamos para um tema maravilhoso nesse dia, né? A nossa proposta de reprogramação mental, Logos, é o nome da imersão que vai acontecer no dia 12 de outubro. Simples, traduzindo reprograme seus pensamentos
com o Logos, com a palavra de Deus. Então eu vou traçar esse paralelo de conhecimentos, tá, da mente humana, não é? Ontem eu falei muito da formação do aparelho psíquico, segundo Freud. E é maravilhoso a gente saber que a gente pode aprender de uma forma tão simples numa live dessa, né? A cuidar da nossa mente. Então sejam muito bem-vindos, vão trazendo pessoas, envie esse aviãozinho aí para os amigos, para a família, tá certo? Às vezes você tem um irmão que está precisando de saúde mental, você tem uma irmã, você tem um namorado, não é, que precisa. Então envie esse aviãozinho aí, vamos lá, vamos agregando as pessoas. A gente pode agregar uma série de pessoas, só é apertar esse aviãozinho aí e lembrar de amigos que a gente tem, tá certo? Que bom! Vamos falar então sobre esse novo conhecimento, porque o que nós vamos, e o que eu estou falando aqui nas nossas lives, é um novo conhecimento, não é? É um novo conhecimento maravilhoso, gente. Eu tenho buscado aprender, buscado ler, não é? Ouvido algumas pessoas que falam do psique, né, do nosso pensamento, que falam de questões psicológicas e unindo a espiritualidade. Gente, eu ainda não encontrei ninguém que está fazendo o que eu estou fazendo. Mas se você encontrar, por favor, me apresenta, porque vai me ajudar, vai ser uma colega ou um colega que vai me ajudar. Eu não encontrei, tenho procurado, eu encontro sim espiritualidade. Mas a espiritualidade conectada com a Umbanda, com o Espiritismo, a espiritualidade conectada com uma série de nova era. Mas a minha proposta não é essa. A proposta da Clínica da Alma é conectar os conhecimentos da nossa mente humana, trazer para vocês esse conhecimento de uma forma simples, sem complicação, e fazer um paralelo com o que a palavra de Deus diz. Por isso que eu estou dizendo que a minha teoria é a psicoespiritualidade cristã. E se a gente precisar explicar melhor, não é, para não restar dúvida, a psicoespiritualidade judaico-cristã bíblica, que é para não ter nenhuma dúvida. Estão entendendo? Isso é importante, sabe por quê? Porque eu fiquei muito feliz, porque eu encontrei um curso da psicanálise, que é a minha especialização, uma das minhas especializações. Aí o curso era espiritualidade e psicanálise. Aí eu fiquei tão feliz, pessoal. A equipe que está aqui comigo hoje eu tenho uma equipe aqui comigo, presente, estou morta de feliz. Porque eu estou aqui com a Kelvin e com a Arlete. Mas eu fiquei tão feliz porque eu encontrei a psicanálise, psicanálise e espiritualidade. Eu fiquei, puxa, que legal, alguém que está começando a pensar como eu pensei. Pois é, mas quando eu fui assistir, a espiritualidade era exatamente conectada com a Umbanda. Aí eu disse, não tenho nada, né? Não respeito todas as espiritualidades, porque todo mundo precisa da sua espiritualidade, não é? Nós somos um ser espiritual, né? Antes de tudo, nós somos espírito, nós somos um espírito eterno. Qualquer pessoa, seja qual for a religião, o tipo de espiritualidade que ela contempla, ela é um espírito eterno. Ela vai ter o espírito dela eternamente, vivendo, né? Aqui no plano terreno, em vida física. Depois, no plano espiritual, e qual plano espiritual ela escolheu, o espírito dela vai. Então, beleza, a gente tem que respeitar todo mundo, todas as formas de espiritualidade. Porém, a espiritualidade que a Clínica da Alma, que o nosso curso oferece, é a espiritualidade cristã. É a bíblica, a gente encontra na Bíblia repouso para vários conteúdos, várias respostas que a nossa mente precisa ter. Tá certo? Então, veja bem, é um novo conhecimento que mudará seus hábitos. Pessoal, quando a gente fala de mente, de pensamento, às vezes a gente nem se importa muito, as pessoas nem se importam muito assim. Ai, que legal, é bacana, é forte. Mas quando a gente diz assim, comportamento, hábito, aí escolhas, aí a coisa muda. Aí a pessoa, meu Deus, por quê? Esses comportamentos, esses hábitos, eles só virão após o meu pensamento. Por isso, cuidadamente,
é fundamental. Eu queria que todo mundo que tivesse aí, claro que se você topar, coloca hashtag eu me comprometo com a minha saúde mental. Vamos lá, todo mundo escrevendo para engajar, para o Instagram ver que está sendo engajado essa live e enviar para muitas pessoas que precisam desse conhecimento. Coloque aí hashtag eu me comprometo com minha saúde emocional, mental. Valeu? Então, é um novo conhecimento, tá certo? Que mudará os seus hábitos, suas escolhas, seus pensamentos, sua maneira de viver. Pensamento, gente, influencia na maneira da gente viver. Tem muita gente que chega pra mim nas terapias e eu não sei por que eu faço isso. Aí o que é que eu faço? Eu levo a pessoa para a mente dela. Então, peraí, vamos saber por que você faz isso? Porque o que você faz está na sua mente. Então a gente vai lá vasculhar a mente, não é? Ontem eu falei do inconsciente, né? Falei do caderno que eu criei, caderno do inconsciente. É maravilhoso isso. Depois a gente vai falar aqui também nas lives, vai divulgar esse trabalho melhor. Mas é fundamental, então, teu comportamento, tuas decisões, o que tu anda fazendo, o que tu pensa, o que você escolhe. Ah, eu escolhi errado. Bota a mão na cabeça. Eu deveria não ter tomado aquela decisão. Tudo isso é antes. Agora depois, morreu Maria Preá. Né? Antes é na mente. Então vamos cuidar da mente. Vamos cuidar dessa saúde mental Logos, que é um programa, tá certo? De 6 passos, capaz de fazer você ter uma gestão maior de inteligência emocional. E eu quero falar hoje sobre reprogramação mental com inteligência emocional. O que é isso? Deixa eu começar a dizer uma coisa para vocês. Todo mundo, a maioria das pessoas confundem emoção com sentimento. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é emoção, outra coisa é sentimento. E outra coisa é o comportamento. A gente consegue saber rápido o que é o comportamento porque é no mundo físico, né? Então o comportamento é físico, a gente logo sabe. Mas, deixa eu dizer para você, é importante você compreender como funciona suas emoções. Quando eu falo de emoção, sentimento e comportamento, eu estou falando de inteligência emocional. Eu tenho dito muito para as pessoas que me escutam, meus seguidores, os que frequentam os nossos seminários, os que me acompanham no meu consultório, eu tenho dito muito uma coisa. Tudo parte da inteligência emocional. Eu costumo dizer para as pessoas, você precisa de inteligência emocional. Você às vezes fica sofrendo com situações na sua vida é porque você ainda não compreendeu e não teve inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de inteligência na mente. Por quê? Porque a emoção parte daqui. Às vezes a gente pensa, a emoção, meu sentimento, não é? Mas é tudo na mente. Gente, a mente humana é uma máquina incrível. Não só emoção parte da mente. Tudo parte da mente. Os neurônios transportam a minha fala, o meu olhar, não é? O sentir, tudo parte da mente. Tudo. Todo o corpo humano está conectado com a nossa mente. A mente, ela distribui toda a reação minha, completa. É fantástico a nossa mente. Por isso, a inteligência emocional está na mente. Eu vou ensinar para você hoje sobre inteligência emocional para você ser mais assertivo nas suas escolhas. Especialmente quando eu, depois de introduzir inteligência emocional, eu vou falar como você trata os pensamentos de pânico, tá? Com inteligência emocional. Que eu vou dar alguns passos e você vai conseguir entender, muitas vezes, pânico, traumas que você carrega e que de vez em quando você sente que lhe conduz e que lhe amarra. Mas deixa eu explicar a você então, não é, sobre emoção, sentimento e comportamento. Gente, a emoção, ela é na verdade uma resposta a estímulos externos. Ela é uma resposta a estímulos externos. Isso é a emoção.
certo? É uma resposta aos estímulos externos. Diante do que? Diante do que os olhos veem, do que os ouvidos escutam, diante de uma cena que eu presencio. De forma que emoção não é sentimento. A emoção é uma resposta que você dá aos estímulos externos, ao que acontece ao seu redor. Exemplo, né? Exemplo, um susto, um assalto. O assalto aconteceu. Quando o assalto surge, a sua emoção é a resposta. E muitas vezes a resposta emocional que você dá é um desmaio, um grito, né? Um susto, tá? Ocorre, né? Então, o estímulo externo é que traz a emoção. Então, a emoção é uma resposta dada aos estímulos externos. Por exemplo, os estudos, né, psicológicos, neuropsicológicos, ensinam e falam das emoções primárias, as 4 principais primárias emoções. Só que não são só essas, né? Nós temos 3 blocos de emoções que acontecem no ser humano. Eu vou falar das 4 principais primárias, né? Que são as primárias que a gente chama. A alegria, então, a surpresa, né? Ou, na verdade, a tristeza, desculpa, a alegria, a tristeza, a raiva, certo? E o pânico, o medo, que é a mesma coisa do medo, tá? Então, alegria, tristeza, raiva e medo. Veja bem, são 4 as primárias. Eu não vou falar aqui porque não é o objetivo aqui. No nosso curso, a gente dá um mergulho maior em todas as emoções. O que é que acontece? Quando você está numa situação e que acontece algum acontecimento, a emoção é a resposta que você vai dar àquele estímulo externo. Isso é emoção, não é o que você sente, né? É a resposta emocional. Por isso que, gente, as emoções, elas estão muito conectadas com todo o nosso sistema emocional. Por isso que existem as doenças psicossomáticas. Por isso que numa crise de pânico a pessoa se treme toda, ou taquicardia, ou suor, frio, né? Ou sensação de desmaio, tá? Forte sensação de medo. Várias sensações vão sendo ativadas no nosso corpo pela emoção. Por isso que existe a emoção pós-traumática, que ela é diferente. Ela é diferente, por exemplo, a emoção pós-traumática, ela é um registro que acontece na nossa mente quando a gente sofre uma emoção de repente. E existe a emoção aprendida, patológica. Ou seja, quando eu tenho um medo de repente, ele pode ser só um medo que gerou um estresse pós-traumático, mas ele pode se instalar nas minhas emoções e se tornar um medo aprendido. O gatilho do pânico vem porque eu lembro, por exemplo, eu fui assaltado de moto. Eu mesmo, é um exemplo meu. Eu fui assaltado de moto. Gente, até hoje, olha, eu morava aqui aqui na Parquelândia, gente, já tem 10 anos que eu sofri esse assalto de moto. 2 motoqueiros, na verdade, né, me assaltaram quando eu desci do carro. Eu passei muitos e muitos anos. Até hoje, motoqueiro pra mim é assim, suspeito, os coitados, né? Porque nem todo motoqueiro é assaltante. Por quê? E eu passei muito tempo, quando eu vi uma moto, eu já me armava toda. É a minha emoção, certo? É a emoção. A emoção se arma toda. Quando eu repito essa emoção, né, eu repito e eu permito que ela fique se repetindo na minha vida, eu vou permitir que ela se torne um medo patológico, um medo aprendido. Ela vai ficar se repetindo na minha vida. Isso não é legal. Isso não é legal. E como é que a gente faz?
aprendendo a ter inteligência emocional. Primeiro você aprende o que eu estou te ensinando hoje. Emoção não é sentimento. Emoção é uma resposta dos estímulos externos. Depois, sentimento. E o que é sentimento? Sentimento é uma análise. Sentimento é o pensamento da emoção. Sentimento é o que você ficou pensando dessa emoção. Aí, o sentimento, sim, esse precisa ser mudado. Tem gente que diz assim, eu quero mudar minhas emoções. Quando a gente fala de cura emocional, a gente fala de cura emocional porque começa na emoção, que se manifestou, foi uma resposta a um estímulo externo. Mas, na verdade, o que precisa mudar é o sentimento, porque o sentimento muda. Por que o sentimento muda? Porque eu vou pensar sobre a minha emoção. Eu vou pensar sobre a minha emoção. Eu escuto pessoas e às vezes o paciente chega e diz assim, eu tô assim, decidido escolher isso aqui para minha vida. Tá, porque isso, porque eu penso assim, porque eu faço isso, porque eu olho assim, porque tal e tal, e eu fico conduzindo e vou indo com ele algumas sessões e trabalhando a inteligência emocional, trabalhando o que é sentimento, o que é emoção, depois o que é sentimento, e o que o sentimento faz no comportamento. Lá pelas tantas ele diz assim, Roseni, eu pensei bem, eu acho que eu não vou escolher, não vou fazer isso aqui não. Por quê? Por quê? Porque o sentimento é o pensamento da emoção. Às vezes a gente diz que vai fazer umas coisas, escolher fazer umas coisas, por quê? Porque o sentimento vem. A euforia de alguém estar fazendo, alguém que eu vi na internet, não uma coisa que deu certo na internet, vai dar certo para mim, eu vou na euforia da emoção. E eu digo, vou fazer isso, vou escolher isso para mim, vou mudar minha vida agora a partir disso aqui. Só que quando você começa a aprender sobre inteligência emocional e entender que depois da emoção o que fica é o sentimento, e o sentimento que é o pensamento da emoção. Você vai analisar a emoção, você vai pensar sobre aquela emoção. Tá certo? É o resultado da experiência, tá? Da emoção. É o que resultado ficou com essa emoção que eu tive, essa tristeza? Que resultado ficou? Eu fiquei muito triste com fulano de tal, que, sinceramente, me traiu, fez tudo o que não era para fazer, tal. Eu acreditei, eu estou muito triste. Isso é uma emoção. Você ficou triste e depois vem o sentimento. Aí, os sentimentos são os que permanecem. É o que você fica pensando sobre o que você sentiu, tá? Aí a gente pode pensar assim, emoção, alegria. Sentimento, amor. Porque é mais profundo. Por quê? Porque o amor é mais elaborado, é mais pensado, não é? O amor, ele é mais avaliado, então a gente é mais experimentado, por isso que é sentimento. Agora, a alegria é só emoção, porque eu tive uma alegria, né? Eu tive uma alegria hoje, tá? Ganhei um presente. Eu tive uma alegria hoje, não é? Tive um aumento no meu salário. Isso é emoção. Sentimento, eu tive uma alegria, foi emocional, mas o sentimento que ficou, eu tive uma alegria que eu tive um aumento no meu salário, isso é uma emoção. Agora eu vou pensar sobre esse aumento do meu salário, é o sentimento. Eu ganhei, fiquei alegre, fiquei, né? A minha emoção de alegria porque eu ganhei um salário a mais, aumentou meu salário. Agora eu vou pensar sobre esse aumento, então isso é sentimento. Eu vou pensar sobre esse aumento, e esse aumento vai fazer o que é diferente na minha vida? Esse salário aumentou, eu vou comprar o que a mais, ou eu não vou comprar, ou eu vou juntar numa poupança, ou eu vou poder realizar agora um sonho. Isso é sentimento. Do aumento do salário você teve uma alegria, e agora você tem um sentimento. Você está pensando sobre essa alegria. Depois do sentimento, nós vamos para o terceiro passo da inteligência emocional nessa nossa mente brilhante, que é o comportamento. Eu sinto, eu tenho uma emoção, eu tenho um sentimento, eu sinto, eu penso sobre aquela emoção, e agora eu vou tomar uma decisão. Vai sair pelo meu comportamento, né? E o comportamento que é, eu decido fazer o que eu quero
com aquela emoção que eu senti, os sentimentos que eu elaborei, eu agora vou tomar uma decisão. Eu senti uma emoção de um estímulo externo, eu elaborei, pensei sobre essa emoção, sentindo, e eu agora vou tomar uma decisão. Aí, às vezes, a gente pensa no senso comum assim, a gente só pensa no comportamento, né? E que decisão eu vou tomar, que decisão eu vou tomar, essa decisão, eu vou fazer isso, eu vou, né? Mas não pode ser lá no final. É igual aquele texto de Lucas que Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí a gente queima as primeiras etapas e vai para a última, seguir Jesus. Vamos seguir Jesus, né? Mas só que Jesus disse assim: primeiro, negue a si mesmo, tome a sua cruz, depois me segue. Pois a inteligência emocional nessa sua cabecinha brilhante funciona assim. Quando você entende isso que eu estou ensinando, gente, tudo muda. A vida muda a partir de um conhecimento como esse. Você entender, puxa, a emoção é forte. Emoção é maravilhoso, mas o sentimento, que é o que eu vou pensar sobre aquilo que eu senti, é a elaboração, é o pensamento daquela emoção, aí é muito mais maravilhoso. E depois a decisão, sai uma decisão melhor. Tem gente que age, não tem pessoas que agem por emoção? Tem pessoas que são pura emoção. Vocês já ouviram falar de pessoas assim? Pura emoção. Tá? Sentiu assim, veio a emoção, pá, tomou uma decisão. Aí depois diz, eu tomei uma decisão sem pensar. A gente não diz isso quando toma uma decisão sem pensar, que dá tudo errado, aí você diz, puxa, eu não pensei. Pois é, você não sentiu. Você só respondeu à emoção. Você respondeu à emoção e tomou uma decisão. Você esqueceu da etapa do meio, sentimento, que é o pensar daquela emoção. Aí tem gente que, quando vem a emoção, por isso que eu sempre recomendo, deixa a poeira baixar, não tome decisão agora não, quando acontece confusão na sua vida, por exemplo, quando acontece um atrito, a recomendação é assim: calma, respira, não tome decisão na hora da raiva, não tome decisão na hora da tristeza, não tome decisão na hora do medo, não tome decisão na hora da alegria. Nem na alegria, claro que não. Tem muita alegria que pode vir pra gente e é um verdadeiro laço, né? Um perigo. Então calma, não toma decisão assim que você tem aquela emoção. Traz pro sentimento e começa a elaborar aquele sentimento, pensar sobre aquela emoção. Quando você tomar uma decisão, você vai ficar feliz, porque você não vai ser alguém que toma uma decisão precipitada. Aquela decisão que a gente diz que toma sem pensar. Gente, a gente pensando já toma decisão errada, não? A gente pensando, pensa, e depois diz, eu acho que eu não fiz a escolha certa. Agora imagine a gente ser levado só pelas emoções, sem elaborar esse sentimento, sem pensar sobre essas emoções. E aí quando a gente começa a pensar sobre as nossas emoções, sabe o que acontece? A gente começa a ficar inteligente com a nossa mente. Uau! Certo? Não mudamos emoções. Não é assim. Tem gente que diz, vou mudar essa minha emoção. Não, não muda. Você não muda a emoção, você muda o sentimento. Eu não já expliquei? A emoção, ela é externa. Ela é um estímulo externo. Como é que você vai mudar? O que você vai mudar é o sentimento que fica dessa emoção. Exemplo. Eu adoro dar exemplo para o povo entender. Exemplo. Você perdeu alguém. Morreu alguém que você amava muito. E aí você vai sofrer o luto. E você vai passar por aquelas 5 fases do luto, difíceis que só. Porque eu vivo hoje processando também o meu luto, porque eu perdi meu paizinho tem pouco tempo.
Então você vai passando ali para aquele luto. Chega um momento que algumas pessoas dizem, eu não quero mais essa emoção, eu quero mudar essa emoção de tristeza. Você não pode mudar a emoção. Você vai mudar o sentimento. Porque o sentimento é onde você vai pensar sobre aquilo. E aí você vai começar a elaborar os pensamentos daquela emoção. Né? Eu vou entregar a pessoa que morreu, não vou adiantar eu querer que ela ficasse, porque ela já foi. Você vai começar a pensar. Isso é inteligência emocional. Deus levou, Deus é maior do que eu não posso discutir com Deus sobre isso. Né? Tá no bom caminho, tá no melhor lugar. Chegou o tempo, a vida tem um tempo que se encerra. Isso é pensar uma emoção de tristeza, que é o sentimento. Tá? E a gente vai mudando os nossos sentimentos a partir daí. Então a gente muda sentimento, não muda emoção. Por que a gente muda sentimento? Porque sentimento a gente pensa, né? Então nós não precisamos também gostar das emoções, nós precisamos pensar sobre essas emoções. Tá? Gente, eu conheço olha, pessoal, eu conheço tanta história fantástica de decisões que iam destruir a vida das pessoas, e quando as pessoas começam a aprender sobre lidar com as suas emoções a partir dessa inteligência emocional, mudando o sentimento, verdadeiros livramentos acontecem por causa desse pensar o seu sentimento. Então pense o que você sente. Por que eu estou sentindo isso? Né? Mudamos, aí quando a gente muda o sentimento, começa a dialogar com esse sentimento aqui dentro, criar perguntas, criar respostas, fazer indagações, a gente começa a acontecer, sabe o que com a gente? A gente começa a ter um novo comportamento. Um novo comportamento. E influenciamos outros. A gente tem um novo comportamento e a gente influencia ainda outras pessoas. Maravilhoso, não é? Então, nós não mudamos ninguém, nós mudamos a nós mesmos. Isso é também importantíssimo. Olha, gente, tem gente que perde muito tempo na vida tentando mudar os outros. Ninguém muda ninguém. A gente só tem uma pessoa que a gente pode mudar. Nós mesmos. Vai tentar mudar os outros, vai ficar estressado. Vai morrer. Vai morrer, esse cara até morrer. Porque não muda. Ninguém muda ninguém, a gente muda a gente. Porque todo esse sistema, né, todo esse sistema operacional na nossa mente, é impossível que alguém entre na mente do outro para ensinar essa inteligência emocional. Não dá. Cada um vai cuidar de aprender e de adquirir essa inteligência emocional. Então, o sentimento é a capacidade de passar sobre essas emoções, tá? Sentimento nos dá capacidade de passar por essas emoções. Isso é o que basicamente a gente faz no set terapêutico com os pacientes. A gente começa a pensar com eles, não é? A inspirar com que eles pensem sobre os seus sentimentos. E quando eles começam a pensar sobre o que eles sentem, eles mesmos começam a encontrar a saída de problemas e emoções que trouxeram, que achavam que nunca ia ter nem saída na vida. Mas quando começaram a pensar sobre o que eles sentem, começaram a mudar, a ver as coisas, a vida com outro ângulo. Então, o sentimento é a capacidade de pensar sobre as nossas emoções. Desenvolva essa capacidade, tá? Eu decreto que você vai desenvolver a capacidade de pensar sobre essas emoções. Exercícios e técnicas de conhecimento eu vou dar no nosso curso, na nossa imersão Clínica da Alma, 5ª edição no dia 12 de dezembro. Você não pode perder, tá? Fica de olho nas nossas redes sociais. Nós não abrimos inscrições ainda, tá? Não abrimos, nós vamos abrir inscrições perto do curso. Mas se você pretende, ou pelo menos quer ficar na lista de espera, você vai na minha bio, a bio aqui do meu Instagram, tá? E vocês que estão aí no Facebook, vocês vão na bio do meu Instagram e do Instagram da Casa de Avé, tá? E lá na bio você vai ver um link que tem escrito lista de espera. Então, esse link você clica e você vai
imergir na explicação da nossa quinta edição, né, da nossa imersão que vai ter, que é o curso. Você imerge dentro dele, vai conhecer algumas coisas, vai ser muito bom, tá bom? Então tenha essas emoções, tá certo? Porque toda emoção tem uma reação. Por isso é que eu quero falar aqui sobre o medo, que eu falei das 4 emoções primárias, né? Que é a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. O medo, eu quero hoje focar no medo, porque o medo provoca o pânico, né? O pânico, o medo também alimenta as crises de ansiedade. Então o medo, ele é, como eu posso dizer, o medo é como se ele fosse a mola mestra, tá? Das crises de pânico, né? Alguma conexão também com os transtornos de ansiedade, não é? Que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O medo, ele é uma base muito forte para descarregar essas doenças que nós estamos hoje vendo tanto, tá? Então, veja bem, e cada uma dessas emoções que eu citei, pelo menos as 4 primárias que eu citei, né? Vou citar de novo: raiva, tristeza, medo e alegria. Elas descarregam no nosso corpo físico. Existe uma reação fisiológica. Por isso que quando eu atendo um paciente com crise de pânico, o que é que eu faço? Eu começo a descentralizar ele logo das reações fisiológicas, né? Que ele sente. Por quê? Porque as reações fisiológicas são violentas do medo, do pânico. Taquicardia, suor frio, sensação de desmaio, sensação de morte. Então, deixa eu dizer para você que, de repente, está passando pelo pânico, não é? Por crises de pânico, ou que conhece alguém, tá? E se você conhece alguém, você pode ajudar clicando nesse aviãozinho e mandando convite para pessoas que você conhece, para que elas possam ouvir essa live também. Se não ouvir agora, vai ouvir depois. Mas um conselho eu dou: as crises de pânico, elas trazem essas sensações fisiológicas. E eu costumo dizer, e vou dizer para você, ó, é sensação, tá? É sensação, tá? Não é verdade. Por exemplo, sensação de morte. É sensação de morte, mas não é morte. Sensação de medo. É sensação de medo, minha gente. Não é medo. Então, sensação não é a verdade para você. Eu costumo dizer também assim uma coisa. Para quem trata as crises de pânico, de ansiedade, você não é o pânico. Você não é o medo, você não é o pânico, você não é a ansiedade. Tá certo? Então, lide com ela. Porque tem também muita gente que acha que tem que fugir dela. Errou. Errou terrivelmente. Tem gente que até ora e diz assim: em nome de Jesus sai. Pode orar. Pode expulsar também em nome de Jesus. Se os sintomas não passar, vá tratar. Vá tratar. Por quê? Porque nós precisamos fazer contato com a doença. É preciso fazer contato. Não tem como você fugir. Você tem que encarar. Porque você não é, por exemplo, o pânico. O pânico está em você. Então você vai identificar o pânico. Isso é muito importante. Eu vou já falar sobre uma técnica que vai te ajudar a atenuar as crises de pânico. Então veja bem, reprograme sua mente, tá? Reprograme sua mente com essa inteligência emocional, aprendendo o que é emoção, sentimento e o comportamento. E trazendo como é que eu posso dizer, esse mecanismo que você vai agora reprogramar na sua mente, de saber que sentimento você vai pensar, saber que esse pensar o sentimento vai te ajudar a não ser levado pelas emoções. E muitas vezes, gente, crises de pânicos, crises enormes muitas psicopatologias, doenças emocionais, elas acontecem porque a emoção veio e você, ó, pum, se deixou levar. Entendeu? Você foi com tudo na emoção. Você não pensou.
sobre aquela emoção. Aí você deixou a emoção ir e a emoção foi tomando conta e você foi permitindo que aquele pensamento que era, ontem eu expliquei, padrão mental, né, de pensamentos, aqueles padrões mentais de medo, eles vão ficando repetindo em você, porque você permite que o medo fique. Se você começar a pensar diferente, ele vai começar a mudar. Porque ontem eu ensinei que você falando um pensamento que não é o pensamento contrário, é o pensamento que vem na sua mente de morte, de medo, de insegurança, você constrói um novo pensamento. Eu tomara que vocês, meus alunos que estiveram ontem, tenham feito aquele exercício que eu mandei, não é? Tá bom? Deixa eu lembrar. Ontem eu falei de reprogramação mental com um novo padrão mental. E aí eu ensinei ontem como você tem um novo padrão mental. Se você perdeu a live de ontem, vai lá no meu canal do YouTube, estão todas as lives lá. Assiste a live. Se você não assinou ainda o meu canal no YouTube, assine o canal. Tá? Dê, né, esse retorno de gratidão. Eu vou ser grato aqui com a Roseni assinando o canal dela. Vou retribuir gratidão. Então, assine o meu canal, curte, compartilha com outras pessoas. Ontem eu ensinei como reprogramar a mente de padrões, né, de insegurança. E eu ensinei como é que faz isso antes de dormir, depois que acorda. Quem assistiu, hoje eu já tive o feedback de uma pessoa que fez e que assistiu. Olha aí a Williane dizendo que fez. Eu fiz, a Williane dizendo. Palmas para a Williane, que fez o exercício ontem. Agora, fica a dica, que eu vou falar muito mais no nosso curso, tá? A live que eu tô dando assuntos que vão existir na nossa imersão da 5ª edição da Clínica da Alma. Mas fica mais uma dica, Williane, e quem fez e quem quer fazer o exercício que eu mandei, que eu ensinei ontem, como reprogramar sua mente de pensamentos de mentalidade de insegurança. Repita todos os dias. Você precisa repetir. Até sexta-feira eu estou falando sobre o poder da repetição para reprogramar nossa mente com um novo padrão de mente liberta, restaurada, transformada. Tá certo? Vou ensinar. Mas tem que repetir todo dia. Hoje, na hora de dormir, faz o mesmo exercício. Eu também estou fazendo, né? Eu tenho várias áreas, mas eu peguei uma área da minha vida e eu comecei a fazer. Então, faça. Voltando, não é? Nós vamos já terminar a nossa live de hoje, mas voltando aqui para a nossa inteligência emocional, para reprogramar essa mente com inteligência emocional. Então, o que eu quero convidar você é que você fale, tá? Se você falar sobre esse medo, esse pânico, ele diminui. Por isso que é muito importante ter conhecimento, gente. Quem não tem conhecimento não entende, faz é fugir. Eu não vou nem falar desse negócio que eu tenho medo. Não vou nem falar. Errado. Se você não falar, o medo vai crescer. Se você não falar, o medo vai invadir você e tomar todos os espaços da sua mente. Você tem que falar. Você precisa falar. Quando você fala, você começa a externalizar aquele medo. E quando você fala dele, a sua mente entende que você está enfrentando ele. E você está enfrentando ele de verdade. Porque você está falando com ele. Por isso essa história de dizer, não tenho, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Sabe, existe sabedoria. Né? A gente precisa dessa sabedoria. Em alguns momentos a gente tem que entender que a gente tem que usar a fé. Declarar. Né? Declarar com a sua fé no nome de Jesus, na palavra de Deus, na fé que você tem. Declarar que você está curado, você está livre, você está liberto. É importante. Mas você também não pode ignorar o conhecimento pelo qual você pode transformar a sua mente. Né? Por isso que eu estou te dizendo, fale com alguém. Né? Fale com alguém, fale numa
clínica de terapia, fale num trabalho de libertação, mas fale sobre esse seu medo. Ah, o pessoal tá me pedindo aqui como é que está no YouTube, não é? Maísa, que bom. A minha equipe aqui já colocou aí no chat, tá? Como é que está no YouTube. Vai no YouTube, tem todas as lives, gente. Vai vendo elas, vai aprendendo o que eu vou ensinando nelas, porque eu fiz foi para contribuir mesmo com você, para abençoar a sua vida, tá certo? Então, você pode falar, porque se falar diminui o medo, o pânico. Você pode também mudar a forma como você fala para o seu cérebro, tá? Para o seu cérebro sobre o seu medo. Você vai mudar a forma como você vai falar para a sua mente sobre o seu medo, tá bom? Por exemplo, você vai praticar duas atitudes. Reavaliar, tá? Como é reavaliar? Reavalie a situação, né, em voz alta. Reavalie a situação. Eu ensino muito isso para os tratamentos lá no meu consultório de pânico. Aí eu vou compartilhar com você aqui o que é reavaliar. Vou dar uma dica. Olha a dica que eu dou. Quando é que você reavalia um medo, um pânico que você teve, um trauma que entrou na sua mente? Esse trauma, ele acontece, ele vem de vez em quando, né, paralisar você. Como é que você reavalia? Você vai pensar em voz alta, tá? Diferente. Você vai pensar diferente do medo em voz alta. Você vai pensar diferente. Isso é reavaliar. Exemplo, uma dica de pensar. Você vai dizer assim, pegar aqui um exemplo aqui, eu tenho medo de sair de casa. Pronto, estou em pânico dentro de casa, não vou mais para canto nenhum, não vou para a faculdade, não vou para a igreja, não vou para shopping, não vou mais para canto nenhum, porque eu estou em pânico, tenho medo de sair de casa, tá? Por quê? Aí você vai reavaliar o seu medo. Como é que você vai reavaliar? Criando um diálogo interno com esse próprio pânico, com esse próprio medo. Aí eu vou lhe dar umas duas perguntinhas que elas são fenomenais, elas são bombásticas para diminuir e atenuar o pânico e o medo. Primeira pergunta que você vai fazer para a sua própria mente. Você vai reavaliar e em voz alta. Não pode ser só na mente, né? Tem gente que diz, eu posso fazer só na mente? Não, bem enfático. Você precisa verbalizar. Por quê? Quando você verbaliza, a sua mente escuta. Quando você verbaliza, volta para a sua mente, tá? E eu vou aqui fazer um paralelo espiritual. Volta como um decreto profético, tá? Então você vai perguntar. Pergunta 1 para a sua própria mentezinha. Qual é a evidência de que esse pensamento é verdadeiro? Gente, quando eu faço essa pergunta, desmorona. Incrivelmente. 50% o pânico desmorona, os medos desmoronam. Quando eu faço essa pergunta, e claro que eu ensino a pessoa a pensar. Ela vai ter que pensar. Aí ela pergunta para o medo, pânico de sair de casa. Eu já tratei uma pessoa que ela não saía mais de casa. Ela não ia para canto nenhum mais, nem para faculdade, para canto nenhum. Ela não saía na porta. Gente, ela não ia na porta. Sério, eu não estou acrescentando nada. Ela não ia na porta. Para ela ir para o meu consultório, 4 pessoas tinham que ir com ela. 2 pessoas do lado e mais 2 perto na frente. Era como se fosse um escudo. As pessoas da família e os amigos fizeram isso para ela ir até o consultório. Entendeu? Gente, isso é muito sério. É muito sério. Uma vida paralisada, tá? Uma universitária paralisada, uma mente brilhante. Um curso da medicina fantástico parado. Uma pessoa paralisada por causa do pânico que entrou. Ela não ia. O que é que aconteceu? Eu consegui tirar ela do pânico.
Gente, em menos de 2 meses. E eu comecei a levar essa pessoa a pensar na mente. Aí a primeira pergunta que eu fiz, qual é a evidência desse pensamento que você vai sair de casa e vai morrer? Porque o pânico dizia que se ela saísse de casa, morria. Eu disse, qual é a evidência disso? Vamos lá pensar. Vai morrer? Por que vai morrer? Não, porque aí procurava. Não, eu sofri um assalto, por isso que eu fiquei assim. Sim, qual é a evidência que você vai morrer? Você vai morrer todas as vezes que sair de casa? E aí a gente começa a desenvolver um diálogo interno, né? Que é o sentimento, que é a emoção pensada lá dentro do sentimento. E aí ela começou a ver que realmente não ia morrer. Por que ela ia ter que morrer todas as vezes que ia sair de casa? Não tem evidência disso. Me mostre outra evidência. Vai ter um ladrão todas as vezes que tu sair de casa? Todas as vezes. Ainda bem não tem ladrão que dê conta. Vocês estão entendendo? Quando a gente começa a elaborar o pensamento da mente, gente, a gente começa a desfazer tanto pensamento de pânico. Vai ter ladrão que dê conta de cada pessoa, toda vez que a pessoa sair de fora. Não tem ladrão que dê conta, né? Muito embora não tá fácil na nossa cidade, mas não tem ladrão que dê conta. Então não tem evidência. Quando a gente começa a fazer, qual é a evidência desse pensamento? Aí a gente começa a diminuir a força desse pânico, né? E o segundo pensamento, segunda pergunta que você pode fazer para o seu próprio cérebro. Há uma explicação alternativa para esse medo? Então, vamos ter uma alternativa para esse medo? Aí a gente desenvolve esse diálogo interno aqui na sua própria mentezinha. Vamos desenvolver uma alternativa. Qual é a alternativa? Comece a sair com pessoas. Não saia mais só. Não saia de jeito nenhum, mas saia acompanhada. É uma alternativa para você sair desse pânico? É. Então, ela começou a sair acompanhada. Vocês estão entendendo qual é a outra alternativa? E aí a gente vai dialogando com a mente e o pensamento de pânico ele vai parando de existir. E eu quero terminar, tá bom? Vou já terminar, porque nós já estamos aí com 1 hora, todo mundo engajado, tá certo? Todo mundo engajado. Se você tem intenção de pelo menos conhecer o curso, vai lá na minha bio e clica lá, lista de espera. Você vai só entrar na lista de espera, não é o curso, você não está se inscrevendo, mas você já está na lista de espera para quando a gente começar a inscrição, você vai ser os primeiros a serem avisados, tá certo? Então, vamos fazer o que eu tenho ensinado, vamos praticar, tá certo? Essas técnicas que eu tenho ajudado a reprogramar a sua mente, porque isso vai fazer grande mudança na sua vida, vai te dar muita restauração mental, cura e libertação na mente. E mais do que cura e libertação na mente, a nossa proposta da 5ª edição da Clínica da Alma é mais do que cura e libertação na mente, gente. É reprogramar também. Curar, libertar, mas reprogramar. Porque nós temos uma responsabilidade com a nossa vida. Tá? Deus não vai fazer tudo e a gente vai ficar de braço cruzado. Não. Deus vai fazer o milagre dele em nossas vidas, mas eu sou responsável para reprogramar meus pensamentos, para não permitir pensamentos do mal se alojarem na minha mente e ficarem lá me perturbando. Quem tem que governar minha mente sou eu. Na verdade, eu quero terminar aqui com um princípio bíblico. Deus deu a nós o livre-arbítrio. Obrigado, Iliane, está dizendo aqui que aprendeu muito, não é? Ismael também, obrigado por esse feedback, que bom que vocês estão aqui aprendendo, isso alegra muito o meu coração. Mas eu queria dizer sobre uma coisa para terminar, Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, livre escolha. Então, nós temos uma mente, tá? É função, é dever nosso, pegar a nossa mente e cuidar dela, tá? Conversar, elaborar novos pensamentos, tratar, tá bom? Ir para o nosso seminário, que vai ser imersão tremenda, procurar uma terapia para tratar os seus problemas, procurar um trabalho de libertação para também tratar os seus problemas mentais
e curar e tratar com alegria a sua mente, tá bom? Vamos terminando aqui. Ana Lúcia também tá aí, o Glauber, que bom, gente. Sejam muito bem-vindos, tá? Obrigada pela presença, pela participação. Encaminha, aperta esse aviãozinho para os amigos de vocês para receberem cura, libertação mental, tá certo? A nossa mente precisa de ajustamento. Manu, tu tá aí, gratidão por você sempre, Manuzinha. Beijo no coração de todo mundo que tá aí na minha live. Vamos terminar amanhã, às 21 horas, eu tô aqui de novo no meu canal do Instagram. E amanhã você já pode ir no meu canal do YouTube, porque essa live já vai estar lá no meu canal, tá certo? Tchau, tchau. Deus abençoe a vocês. Muito, muito, muito. Desejo saúde mental, desejo inteligência emocional na sua vida para você continuar crescendo muito. Shalom.